noite, minhas irmãs. Boa noite às pessoas queridas que estão nos acompanhando pela internet. Nós vamos iniciar, então, a nossa palestra desta noite, para em seguida fazermos o trabalho de passe, ok? Então eu peço a todos que procurem se recolher, vamos fazer uma prece, pedir aos bons espíritos que nos ilumine, aos mentores da casa, Dr. Hugo, Vovô Francisco, Corrente Indiana de Irmão Cari, que nos auxilie na compreensão e na transmissão da mensagem que chega para nós nesta noite. Agradecemos aos bons espíritos, agradecemos a Maria de Nazaré, nossa mãe, Mãe de Jesus, que sempre nos acolhe com muito carinho. Pedimos a ela que nos leve até a presença do Mestre e que, junto a Ele, agradecemos todo o ensinamento que nos deixou através do Evangelho, através dos exemplos, os exemplos de amor. E com Jesus e toda a espiritualidade, elevamos os pensamentos até o Pai Criador e agradecemos a Ele pela vida, mais esse dia em nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bom, a reflexão que chega para nós hoje é a seguinte: por que procuramos por Jesus? Por que procuramos por Jesus? E de que maneira nós procuramos por Jesus? Quais são as ferramentas que nós usamos para chegar até Jesus? Mas no final nós vamos entender o porquê dessa reflexão. Bom, para eu iniciar, eu gostaria de contar um pequeno trajeto da minha vida, tá? Quando eu era criança, eu fiz o estudo primário. Na época era primário, não era fundamental como é hoje, né? Então, primeiro ano primário, segundo ano primário, até o quarto ano primário, eu fiz em um colégio de freiras, né? E sou muito grato a elas. Nossa família era muito católica, né? Era muito tradicional. E eu sempre vejo essas irmãs, né? A irmã Dalva, a irmã Expedita, a irmã Yolanda, sempre as três juntinhas, olhando e sorrindo. E eu agradeço muito a elas por esse embasamento religioso que eu recebi nessa escola, né? E essas irmãs, elas passavam para nós um ensinamento, eu não me lembro bem como que era, mas que a pessoa que mudasse de religião, ela era vista como uma pessoa fraca perante Deus, né? Eu não as condeno por ter passado esse ensinamento, pois, afinal de contas, é dessa maneira que elas aprenderam e dessa maneira que elas transmitiam o ensinamento, né? Mas a gente vai crescendo, né? E em outras escolas, em outros grupos, nós vamos conhecendo outras pessoas, fazendo outras amizades, e às vezes quando percebia que essa pessoa pertencia a um outro segmento religioso que não aquele que a gente pertencia, então de início havia um choque, né? Porque vinha aquele ensinamento, né? Para pessoas de outra religião, pessoas da nossa religião, né? Mas a amizade era forte demais, né? Era uma coisa muito gostosa, né? E a gente ia superando e aprendendo, né? O meu primeiro contato com o espiritismo foi na minha adolescência. A minha madrinha, minha avó, mãe da minha mãe, ela dirigia um centro espírita em São Paulo, né? Que era o lar, a casa dela, né? E sempre ela vinha passear na nossa casa em Londrina, né? E era uma festa, era delicioso, maravilhoso, né? Quando a minha avó vinha até aqui, né? E minha tia vinha junto, minha tia Elza, né? Que é minha conselheira até hoje, né?
E eu me lembro que foi o meu primeiro contato com o Espiritismo. Eu me lembro que a minha avó, durante uma prece, um encontro nosso em nossa casa, ela entrou num transe mediúnico, né? E então ela fez toda a limpeza energética da nossa casa, sabe? Andou pela nossa casa, fazendo as limpezas dos ambientes, né? Foi uma coisa muito bonita, sabe? Muito bonita mesmo, né? E no encerramento, né? A gente estava sentado à mesa fazendo a prece, né? E eu me lembrei que um certo domingo, em uma missa, o padre falou que um dia todas as religiões tornariam-se uma só, né? E eu, né, na minha inocência, né, eu falei, seremos todos católicos, né? Claro, né? Para mim era a melhor religião que existia, não que seja ruim. Para mim é a religião mãe, que foi minha, que me alavancou, certo? E minha tia Elza, num sorriso meigo e muito simples e muito amável, como é o jeitinho dela, né? Ela sorrindo para mim falou, pode não ser bem assim, né? E não falou mais nada, né? Mas eu já pesquei, né? Eu já tinha condição de compreender, já falei, puxa vida, né? Deve ser diferente, né? Mas tudo bem, os anos foram passando, fui conhecendo outras pessoas e realmente eu conheci o Espiritismo mesmo algum tempo depois que eu me casei, né? E vim pela dor, como é normal, a dor física, né? Mas isso é um outro assunto, né? E já fazem 30 anos que eu estou aqui, né? E com os ensinamentos do Espiritismo, a gente vai vendo que cada pessoa tem seu valor e cada uma está no lugar que lhe é próprio. E que se ela está nessa religião é porque essa religião lhe faz bem. Se ela está naquela é porque aquela lhe faz bem. É o momento dela. Eu não posso julgar em hipótese alguma, certo? E também daqui a pouquinho nós vamos entender por que eu estou falando isso, né? Bom, eu fui aprendendo durante as palestras, vendo nos livros que eu lia, né, sobre isso, né? E tudo se tornou muito mais leve, muito mais aceitável, né? As amizades ficaram muito mais fortes. E sempre recebia, então passei a receber mensagens, primeiro por e-mail, né, de pastores, de padres, né, depois no WhatsApp, né, e sempre, nossa, mensagens lindas, né, muito construtivas, né, e lógico, as nossas mensagens espíritas, então nem se fala, né. Bom, foi por isso que num domingo cedo, digamos aí 1 mês e meio atrás mais ou menos, eu levantei mais cedo e estava na cozinha preparando o café, daí liguei a televisão lá e estava passando os canais e um canal passava missa, o outro passava missa, o outro tinha um pastor, mas não estava me atraindo. Aí eu coloquei em um canal lá que era da Legião da Boa Vontade, né? E o dirigente da Legião da Boa Vontade, o Paiva Neto, né? É muito amável, né? Ele estava descrevendo mais ou menos esse texto que eu trouxe hoje para nós. E aquilo me atraiu de uma forma maravilhosa, porque falava de Jesus. E tudo aquilo que fala de Jesus parece que é magnético, traz a gente, parece que os nossos ouvidos se abrem mais para recebermos aquela mensagem, aquela história, aquele conteúdo, né? E aquele domingo foi muito melhor para mim. Tá? Então, ele dizia mais ou menos assim, o nome do tema é O Suave Milagre. Então, dizia ele, desculpem, é um texto de Eça de Queiroz, que foi um escritor português que viveu no final do século XIX, ele desencarnou no ano de 1900. E os contos dele eram muito realistas, né? E baseado muito em religião. Então ele dizia mais ou menos assim, naquela época Jesus ainda não havia deixado a Galileia
nem as doces margens do lago Tiberíades, né? Mas os seus milagres, os seus feitos, já tinham alcançado longas distâncias e chegou até a cidade de Eganaim, uma cidade rica, de muros altos, em meio a oliveiras, a vinhedos, né, no país de Issacar. Eu procurei no Google descobrir aonde que era essa região, onde era esse país. Eu, sinceramente, não consegui localizar, mas de acordo com o que eu fui lendo e vendo os nomes, os locais, eu consegui localizar a região bem ao sul da Galileia, né? Digamos assim, uns 2 países ao sul, né? À margem do mar Mediterrâneo. E lá já havia chegado as notícias de Jesus, né? E uma tarde, um andarilho passando naquele vale tão fresquinho, tão suave, né? Parou junto à fonte, porque naquela época todos se reuniam em torno da fonte, em torno do poço, né? Que iam buscar água. Enquanto um estava pegando, as pessoas ficavam conversando. Então, na verdade, os poços, as fontes eram os pontos de encontro na época, né? E ele começou a contar desse novo rabi que surgiu na Galileia, né? E que anunciava o novo reino de Deus, né? E que fazia milagres, né? Que adorava as crianças e os simples e os pobres, né? E então ele, junto à fonte, também falou que aquele rabi, apenas com a sombra de sua mão, ele curou o servo de um centurião romano, sarando da lepra, apenas com a sombra da mão, né? E que ressuscitou a filha de Jairo, né? As pessoas ficaram maravilhadas, né? Aquelas pessoas simples que estavam ali, os olhos deles brilhavam. As mulheres trigueiras, né? com aqueles jarros de água no ombro, né? Os agricultores, as crianças todos em volta, todos parando, olhando, né? E uma das pessoas falou: esse rabi não seria aquele profeta da Judéia que vem com uma espada de fogo na frente e do lado dele 2 protetores que parecem 2 torres enormes, né, caminhando a seu lado, né? O homem parou, né, olhou, levantou, catou seu cajado, balançou o cabelo e sem falar nada saiu pela estrada e foi embora, né? Tipo assim, parece que não entenderam, né? Mas daquele momento ficou uma mensagem suave no ar. As pessoas começaram a ouvir melhor o canto dos pássaros, houve mais alegria nos corações, mais esperança. As crianças brincavam com mais alegria, o arado parecia que cortava a terra com mais facilidade, as pedras eram retiradas com mais facilidade. As crianças olhavam por trás do muro e pelo canto das paredes para ver se de repente não surgia uma claridade, né? Nessa cidade morava um velho de nome Obed, né? Muito rico, né? De família muito abastada da Samaria, e ele tinha um rebanho muito grande, e um vinhedo enorme, né? E uma certa época chegou um vento muito quente, muito árido, e matou as suas reses mais gordas e queimou todo o seu vinhedo. E ele estava então sentado à beira na soleira da porta da casa dele, e com o manto sobre o rosto, apalpava a poeira no chão, e lamentava a velhice, e lançava palavras rudes contra Deus, que mandou aquele vento que destruiu praticamente todo o seu rebanho. Ele trazia com ele muito orgulho, mais orgulho do que tinha trigo no seu celeiro. Mas ele também ouviu falar de Jesus, né? Que espantava os demônios, que curava os doentes. Ele falou, ele era um homem muito estudado, né? Viajou pela Fenícia e todos os lugares, ele conhecia muita coisa. Ele falou, deve ser mais um desses feiticeiros que toda hora aparece por aqui, né? Mas ele é um feiticeiro novo, né? Quem sabe ele não tem um milagre, um feitiço para
restabelecer a saúde do meu gado e do meu vinhedo, né? E chamou os servos dele e falou: olha, vai atrás, vai na Galileia e traz esse rabi para mim. Vou lhe dar muito dinheiro e dar-lhe roupas boas. Vão, né? Os servos apertaram os cintos e saíram na estrada, pelas estradas das caravanas. E andaram vários dias, até chegar na Galileia, né? E perguntavam aqui, perguntavam ali, uns falavam: ele passou em tal região, eles corriam para lá. Ele passou em tal região, eles corriam para lá. E não conseguiam encontrar Jesus, não conseguiam encontrar o rabi. Numa tarde, o sol já estava se pondo, eles olharam, viram no alto do Monte Hermon a neve já se formando. Continuaram andando. No outro dia se depararam com o lago de Tiberíades, né? Sereno, suave, mais azul do que o céu, todo rodeado de flores. E eles chegaram até a beira do lago, saciaram a sua sede e viram mais ao lado um pescador desamarrando a sua canoa bem calmamente. E será que ele não teria visto o rabi? Foram até lá então e conversando com o pescador, né? E o pescador: o rabi? Sim, eu os vi, ele e seus discípulos, no mês de Ajar, e partiram em direção ao Jordão. Os servos ficaram animados e saíram rápido pela margem do lago, né? E foram atrás do rabi. Andaram mais um dia. Na manhã seguinte, ainda na beira do lago, o lago é muito grande, é quase um mar, né? E viram ao longe um essênio todo de branco, aquela roupa branca, muito branca, colhendo ervas à beira da água, ervas salutares, com um cordeirinho branco no colo. E eles muito respeitosamente chegaram até o essênio, né? Porque aquele povo amava muito aquele grupo de essênios, porque eles também espalhavam muito amor, cura, né? Por todos os cantos, né? E perguntando ao essênio se viram o rabi, né? O essênio, murmurando, falou que ele seguiu em direção às planícies além do Jordão, né? E além. E eles falaram: mas além onde, né? E ele, balançando os ramos, indicou o local, né? Nas planícies de Moabe, além do Jordão. E eles, mais animados, saíram mais rápido e foram, né, ao encontro. Andaram muito, já estavam muito cansados, muitos dias, muitos meses andando. E encontraram uma caravana à beira de uma fonte que levava mercadoria para ser vendida no Egito. Então perguntaram ao povo da caravana, né, se haviam visto o rabi, né? Eles falaram: o rabi bondoso, sim, outro dia tirou 7 demônios do peito de uma mulher, né? Agora ele atravessou o Rio Jordão numa barca, saiu de madrugada com os seus discípulos e foi em direção a Magdala, né? Muito longe. Parecia que, em vez deles se aproximarem de Jesus, Jesus ia ficando cada vez mais distante. E aí retornaram, atravessaram outras pontes e estavam voltando. Encontraram um publicano em sua mula voltando, ele recolhia impostos lá, né? E pararam ele e perguntaram para ele, né, se ele havia visto o rabi, né, da Galileia, que fazia milagres, ressuscitava mortos, né? E esse publicano deixou a face escura, ficou muito bravo, né? E falou para eles: seus servos idiotas, o que fazem aqui? Vocês não sabem que da Galileia não vem profeta nenhum, milagreiro nenhum, que de lá só vêm os nécios e os enganadores? Os nécios são os débeis mentais, os bobos, os tolos, né? E descendo da mula, catou as pedras pelo chão e atirou contra os servos, e eles, muito assustados, partiram, né? Já as sandálias já não serviam mais nos pés, já estavam todas rasgadas, e retornaram até Efraim, em Ganim.
E lá levaram a notícia até Obed. E então o velho, muito triste e desolado, viu que a falência estava realmente à sua porta. Lá também, em Enganim, morava um centurião romano de nome Públio Sétimo, muito poderoso, e comandava o forte daquela região até o mar. Aquela região toda ele comandava. E ele era muito poderoso, muito rico, riqueza que ele adquiriu em batalhas passadas, saqueando as pessoas, roubando, acumulando tesouros, terras, muita coisa assim. Mas ele tinha alguma coisa na vida dele que valia muito mais do que qualquer riqueza, mais do que a própria vida. Era a filha única dele. E a sua filha tinha uma doença que estava corroendo ela. Assim como conta ele, como um verme come uma fruta deliciosa, a sua filha, muito branca, de olhos muito negros, calma, não se queixava de nada, ficava apenas deitada e olhava para o pai e sorria. E aquilo cortava seu coração. E ela ficava então olhando o mar, apreciando as estrelas, e nada dizia, sem se queixar de nada, apenas sofrimento. E então Públio também ouviu falar de Jesus, que ele curava os males de toda a humanidade. Então destacou 3 pelotões de seu regimento e os enviou para buscar Jesus. Vão, tragam Jesus, busquem por toda a Galileia, tragam até aqui. E os soldados saíram, pegaram seus escudos, suas lanças, suas espadas e saíram. E todos os lugares que eles entravam, eles achavam que o povo, aquele povo humilde, aquele povo simples, estavam com medo deles e não queriam dizer aonde estava o Rabi, com medo que eles o levassem e tomassem deles aquele instante de alegria, né? aquele poder de cura, né? E levasse embora dali. Então os soldados achavam que o povo estava escondendo Jesus, então batia no povo, entrava nas sinagogas, pegava os velhos, puxava para fora pelas barbas, eram muito rudes, muito bárbaros, maltratava, batia, as pessoas corriam, se escondiam nos morros, fugindo desses soldados, porque eles tinham medo também do comandante deles. E esses soldados também procuraram por toda a Galileia, e já com as sandálias todas estragadas, pisando areia quente, ardente, não conseguiam encontrar Jesus de forma alguma. E passado algum tempo, retornaram também para Enganim e trouxeram para ele, para Públio, a notícia de que não encontraram Jesus, né? E então ele viu a sua filha morrendo, né? Entre Enganim e Damasco, na encosta de um morro, longe de tudo, existia um casebre, muito pobre, muito pobre. E lá morava uma viúva, a mais desgraçada das mulheres. Olha, gente, desgraçada nesse momento é o sentido próprio da palavra. É aquela pessoa que não tem nada, que não tem saúde, que não tem os víveres, que não tem roupa, que não tem nada, totalmente desgraçada. Não é o palavrão como nós estamos acostumados a falar, não é? Vivia essa mulher, essa viúva, com seu filhinho, que já fazia 7 anos que ela havia deixado de amamentá-lo em seu peito magro e levado ele para um cesto junto com trapos rasgados, enrolados, todo aleijado, todo doente. E ela também contraiu muita doença e ficava ali sozinha. Na lâmpada vermelha ali, o óleo já havia secado há muito tempo, muito tempo. No cesto onde guardava os grãos, não tinha mais nada, fazia muito tempo. A cabra do quintal já havia morrido por falta de pastagem, a figueira secou e ela só colhia ervas entre as fendas das rochas e cozinhava aquilo com água sem sal, que era o que alimentava os dois. Era muito triste.
E uma tarde, um mendigo aproximou-se daquele lugar, porque ali era longe da estrada, não passava caravanas, não passava nada, então não entrava esmola nenhuma pela porta, nenhum alimento. Era longe de tudo. E esse mendigo aproximou-se do casebre, entrou e, vendo a situação deles, repartiu o pouquinho que ele tinha com eles e, sentado próximo à soleira da porta, coçava as feridas da perna, né? E contou para ela sobre esse rabi que amava as criancinhas, que curava os doentes e que trazia a notícia de um reino para os tristes, o reino de Deus, um reino de fartura, um reino de alegria, um reino de amor, um reino de igualdade, que nada faltava nesse reino. E a mulher então ficou maravilhada, seus olhos brilhavam, a criancinha ali, magrinha, também olhava aquilo e tremia, né? E ela falou, e aonde eu encontro esse rabi? E o andarilho falou, muitos o procuram, mas não o encontram. Eu acho que ele só se mostra para aqueles a quem ele quer se mostrar. Obed, que é rico, mandou seus servos e não o encontrou. Públio, o centurião, mandou seus soldados e também não o encontrou. Todos eles muito poderosos, não o encontraram. Eu os encontrei na estrada e perguntei a eles, eles perguntaram para mim e me contaram que não encontraram Jesus. A mulher ficou desolada e a tarde já ia caindo, então ele catou os pertences dele e saiu pelo trilhozinho junto às pedras e foi embora. Ela voltou para o canto, na cadeirinha dela, sentou novamente, baixou a cabeça, muito triste, vendo que tudo realmente estava perdido, né? Aí o filhinho dela, magrinho, com aquela vozinha baixinha, quase não saía, mamãe, eu quero ver Jesus. Ela baixou a cabeça, apertou a cabeça, falou, meu filho, como posso te deixar e ir procurar Jesus? Eu toda esfarrapada, sem roupa, sem nada. Aonde eu for perguntar, as pessoas irão me enxotar, vão pôr os cachorros para cima de mim para me espantar. Não vão me dizer aonde está Jesus. E se eu souber aonde ele está, como que eu vou trazê-lo aqui, se nem os poderosos conseguiram trazê-lo? As estradas são muito longas, muito distantes. Como que eu posso te deixar aqui, meu filho? Mas mamãe, Jesus ama as criancinhas, os mais pequenininhos, e eu tão pequenininho, com um mal tão pesado, eu queria tanto sarar. E a mãe fala, meu filho, como posso te deixar, meu filho? A tristeza vive conosco, por entre essas paredes. Aqui nós vivemos, não podemos sair daqui, não temos como sair daqui. Mas mamãe, eu queria tanto ver Jesus. Meu filho, talvez Jesus tenha morrido, o céu o trouxe, o céu o levou. Aqui ficaremos, os tristes continuarão tristes. A nossa esperança acabou. Então, a porta se abre, uma claridade entra, e no meio do sorriso, Jesus diz, olhando para a criança, aqui estou. E a mensagem, por que procuramos Jesus? Com que ferramentas procuramos Jesus? Para que procuramos Jesus? Para salvar a nossa plantação? Para salvar o nosso emprego? Para que procuramos Jesus?
Na verdade, nós não precisamos procurar Jesus. Quando nós realmente precisarmos de Jesus, quando nós nos despirmos do orgulho, da vaidade, Jesus irá abrir a porta e vai dizer: aqui estou. Muita paz a todos. Pai de amor e bondade, santificado seja o vosso nome pelas nossas ações. Venha o vosso reino, Pai, de paz, de amor, de bondade, de equilíbrio, de igualdade. Seja feita a vossa vontade, Pai, na terra e em todos os mundos. O pão de cada dia que alimenta o nosso espírito, dai-nos hoje e sempre, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas ofensas, as nossas imperfeições. Assim que aprendermos, Pai, a perdoar, a compreender e a aceitar os nossos irmãos. Quando estivermos em tentação, Pai, dai-nos força para nos levantar e nos reequilibrar. Dai-nos força também, Pai, para que possamos nos libertar do mal que ainda habita em nós. Vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Uma boa noite a todos. Muito obrigado a todos que aqui estiverem e nos acompanharam.